Por que muitos, mesmo conseguindo passar no exame normal, que é simplesmente o exame escrito, não conseguem avançar na entrevista? Ou seja, são reprovados na entrevista. Neste vídeo trarei aqui 5 erros fatais que te faz, na verdade, chumbar aí na entrevista. Meus amigos, preste atenção neste vídeo porque eu vou revelar aqui alguns segredos que muitos cometem aí na hora de se apresentar à entrevista. O exame escrito quase todo mundo consegue passar, desde que você consiga uma nota 18, 19 ou 17, com certeza tu serás levado à entrevista. Mas depois de chegar na entrevista, nem todo mundo consegue sair. Então, esses são dos motivos ou esses são dos erros que muitos cometem para não conseguir sair em algum momento aí na entrevista. Eu sou Júlio Momadi, inscreva-se aqui no canal, deixa aqui o teu like e também quero ouvir ou quero ver comentários. Possíveis comentários que te fez primeiro já chumbar alguma vez aí na entrevista referente aí ao exame de admissão à IFP. Vamos a isso. A primeira fase é má apresentação. Nós sabemos que sim, o seu veste, a roupa em que você veste, influencia diretamente na hora de seleção. Mas isso não define por completo. Não é porque você vestiu ao interno, tens aquela tua roupa mais cara, mais bonita e que vai influenciar aí na entrevista. Atenção, a roupa que você veste tem que ser então bem ajustada, não é? Se fosse, por exemplo, mulheres não podem vestir aquela roupa em que deixa mangas fora, não é? Tem que vestir roupa formal, bem adequada. Aí homens, atenção, homens, evite, por exemplo, ir com cabelo grande. Se você conseguiu passar na fase de exame escrito, lá tem que se apresentar da melhor forma possível. Cabelo cria-se, tu podes conseguir criar ao longo dos anos, né? Então, faça isso, organize-se e veja se a tua higiene, assim, ela que está corretamente ou devidamente adequada, não é? O fato de higiene também contribui. Não é porque a roupa é bonita, tu tens que ir lá bem sujo, não é isso. Então, a tua higiene assim, contribui. O fato de cumprimentar, né? Tu tens que cumprimentar quando chegar, né? Então, este tipo de apresentação sim é avaliado para poderes entrar aí ou para poder entrar, nesse caso, no IFP. Não só cumprimentar, tu não pode sentar sem autorização. Chega lá, começou logo, sentou, não, cumprimento, espera primeiro ser servido, tu podes perguntar se já posso me sentar ou não. Então, essas são as coisas que te faz, na verdade, chumbar a exames de entrevista, tá bom? O segundo erro é demonstrar o nervosismo ao excesso. Nós sabemos que na hora de entrevista, a maioria das pessoas fica nervoso. Isso é normal, mas demonstrar isso ao excesso, então, é um dos erros principais. Não falar com uma voz alta, falar muito rápido ou simplesmente falar muito baixo. Algumas pessoas têm dificuldade, nós sabemos, né? Tem dificuldade de fala, por aí vai. Mas tem de aprimorar, tem de treinar isso dias antes, para que não possas cometer este tipo de erro. Então, fale de voz alta, para que possa ser audível, né, aos entrevistadores. E também tem que responder de forma clara, não é para responder de forma confusa. Atenção, muitos cometem erro aí, mesmo sabendo, mas não sabem responder de forma clara. Então isso vai te fazer chumbar na hora de entrevista, tá bom? Tente olhar também no olho, olhe diretamente no olho do entrevistador. Essa coisa de desviar olhos por aí, vai olhar de um lado para outro. Pois amigos, não faça isso, né? Tente se concentrar ainda na pessoa que está a te fazer a entrevista. O terceiro erro, na verdade, é não saber se expressar corretamente. Nós sabemos que a maioria das pessoas que conseguem ser admitidos ou conseguem passar ao exame normal, essas pessoas não conseguem se expressar corretamente. Não digo assim todos, mas existe aí muitas pessoas que são tão bons a matemática, assim como a língua portuguesa, mas na verdade não conseguem se expressar corretamente. Agora, um dos erros que vocês cometem, na verdade, é misturar a linguagem. Falar gírias, dar umas respostas curtas, muito confusas, e não só respostas curtas, não saber responder as questões corretamente. Atenção, vá ao objetivo das questões. Se pergunta, por exemplo, 5 vezes 9 é igual a quanto? Tu tens que responder a pergunta que foste dado, né? Não tem de inventar nada, é só ir diretamente à resposta. Então, esse é um dos erros que vocês cometem e que não te fazem, na verdade, ser admitido à entrevista, tá bom? Então, é treino suficiente, aí estude bastante, começa agora. Tu nunca vai se arrepender por ter estudado e
e antes de ouvir, né, antes de ver os resultados do exame aí escrito, né? Então, não vai se arrepender, só ficarás arrependido se conseguir passar no exame escrito e mesmo assim não estudar o suficiente para poderes passar aí na entrevista. Então, tu nunca podes cometer esse erro. Começa agora, não vais perder nada. Conhecer a história de Moçambique, conhecer um pouquinho da matemática, aí português, conhecer a cultura geral, essas são as coisas que vão te fazer admitir. E não irás gastar nada em conhecer isso. Tu podes conhecer isso e não ser admitir, mas isso não será problema, porque o conhecimento fica para ti. Tu podes usar esse conhecimento nos próximos anos. Então, conhecer coisas nunca é perda de tempo, tá bom? Então faça isso e faça isso já. O quarto erro é não saber o básico. Meus amigos, saiba pelo menos o básico. O básico dos básicos. Saber entre as cores. E há quem não sabe o significado das cores. Sabe os símbolos nacionais. Pelo menos sabe entoar hino. Não é? Entoar hino corretamente. Esse é o momento certo para tu poder fazer isso. Então, não cometa este tipo de erro de não saber o básico, sabe o significado das coisas, o significado dos símbolos nacionais, sabe pelo menos entoar hino, como eu acabei de dizer aqui. Então, faça o básico bem feito, tá bom? Não corra estudar outras coisas sem que tu saibas o básico. Mas o que pode estudar, onde é que posso encontrar esses conteúdos? Nós temos no guião definitivo de entrevista. É só apenas pegar esse teu manual e conseguirá lá ter uma noção do que sempre aparece, tá bom? O quinto erro, que é o nosso último erro nessa nossa primeira parte, é não conhecer o básico sobre Moçambique. Se você é um professor, tu tens que conhecer o básico sobre a sua província. Não saber quantas províncias, por exemplo, existem em Moçambique, não saber quando o distrito existe na sua província, quais são as datas históricas. Meus amigos, não faça isso, né? Conheça este tipo de coisas, né, na sua própria província. Mas, como disse, de forma organizada, tudo isso aí, nós temos nosso manual de guião definitivo de entrevista, tá bom? Então, adquira seu manual e comece a estudar agora. Como disse, estudar esse manual não é perda de tempo. O perda de tempo aqui será você conseguir ser admitido ou passar da primeira fase e não estar preparado para poder ter o bar ainda em entrevista. Esse será o teu pior erro que tu podes cometer. Chegamos ao fim dessa nossa primeira parte. Esses foram 5 erros que tu não podes cometer do jeito nenhum na hora de entrevista. Atenção! Se tu queres acompanhar a segunda parte deste vídeo, é só apenas se inscrever aqui no canal e fica atento aí para tu não perderes, por exemplo, as próximas atualizações. E comenta aí, tá bom? Agora, se você está em Nampula e quer fazer parte de um centro sério, né? Um centro de preparação presencial sério, nós temos o nosso centro aqui em Nampula. Se o teu objetivo é concorrer para a UP, o EMI, se queres concorrer para a IFP, aí ETP, por exemplo, aí na Colônia, queres concorrer para Instituto Industrial, qualquer que seja aí, meus amigos, ou medicina também conosco. Meus amigos, nós temos nosso centro de preparação sério, que está aqui na cidade de Nampula. E Maputo também, né? E Maputo também. Agora, nós criamos grupos para uma melhor organização. Nós temos um grupo de Nampula e temos um grupo de Maputo. Agora, se tu se localiza em Nampula e queira fazer parte do nosso centro, é só apenas entrar no grupo correspondente. Há de ver aí então grupo de Nampula e tu entras aí. Agora, se for em Maputo também, faça isso. E se você não está em Maputo ou não está em Nampula, também queira fazer parte de preparação aqui com o craque Júlio Momadi, é só apenas também entrar no grupo geral ou pode me ligar, em que os contatos sempre tenho deixado na descrição deste vídeo. Eu sou Júlio Momadi, até nosso próximo vídeo. Até lá!